Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 67 a 80, o Cântico de Zacarias. Bom, então nós vimos nos estudos anteriores que Zacarias era um levita, um sacerdote que servia no templo, e um dia de trabalho comum, ele teve uma experiência com o de repente do Senhor. De repente, um anjo apareceu a Zacarias e disse que se cumpriria na vida dele e da esposa a oração que eles tanto fizeram. Eles teriam um filho, que eles iam pôr o nome de João, que ele seria cheio do Espírito Santo e que ele seria aquele que abre o caminho para o Messias. Nós também vimos que Zacarias duvidou na hora que o anjo disse, porque tanto ele quanto a esposa já eram idosos. O texto nos diz que Isabel, a esposa dele, era avançada em idade. Nos faz entender, inclusive, que talvez ela já estivesse na menopausa. Então, de fato, foi um milagre. E porque ele duvidou, Zacarias perdeu a voz. Zacarias ficou mudo durante toda a gestação da esposa. Quando o bebê nasceu, no costume dos judeus, eles fazem a circuncisão no 8º dia, e somente nesse dia o nome da criança é dito em voz alta. E aqui, quando eles foram fazer a circuncisão, Isabel disse que o nome da criança seria João, porque foi o que o anjo ordenou a Zacarias. E os amigos, os parentes, todo mundo questionando, imagina, vai pôr João, tem que pôr o nome do pai e tal, não sei o que, aquela discussão. Zacarias, ainda mudo, ele pega uma tabuinha e escreve o nome do filho. Ele se chamará João. A partir do momento em que ele escreve, a boca dele é destravada e Zacarias volta a falar. Ou seja, no momento em que ele obedece aquilo que Deus ordenou, ele é curado. Então, esse texto está nesse ponto. A gente vai ler a partir desse ponto. Zacarias deu o nome para o filho e voltou a falar. E assim que ele volta a falar, as primeiras palavras dele são um cântico, um louvor ao Senhor. Aqui já está a primeira lição antes da gente começar a ler, que assim seja na nossa vida. Que quando Deus fizer algo por nós, fizer algo na nossa vida, que as nossas palavras sejam cânticos de louvor a Ele. Vamos lá? 67. Aqui é o que ele diz. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Nesse único capítulo, a gente vai ver isso 2 vezes. Isabel, mulher de Zacarias, quando encontra com Maria, grávida de Jesus, o texto diz que ela foi cheia do Espírito Santo e profetizou. E aí o marido dela, quando o filho completa 8 dias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Isso aqui nos ensina que antes de profetizar, nós temos que ser cheios do Espírito. É impossível, segundo a ordem do texto aqui, ser cheio, profetizar e não ser cheio do Espírito. E a gente vê aqui um padrão, não dá para colocar numa caixinha, ele não segue regras, mas talvez um padrão aqui de que é impossível ser cheio do Espírito e não falar, não colocar para fora. Então, ele profetiza: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Está falando de Jesus. Ó, aqui tem uma notinha de rodapé. Eu sempre falo para vocês lerem a notinha de rodapé. Vamos lá ver o que está falando? Na notinha de rodapé diz que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então ele está aqui dizendo que no grego, lá que está escrito salvação, está escrito: ele erigiu um chifre de salvação. O chifre era um símbolo de salvação no Antigo Testamento, tá? Ele aparece bastante em alguns textos. Então aqui poderia ser substituído, né? Ele erigiu um chifre de salvação para nós. Mas para nós, para a gente entender, promoveu poderosa salvação é mais fácil, né? Essa versão. Na linhagem do seu servo Davi. Ou seja, aqui ele está falando de Jesus.
Versículo 70. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Ou seja, tudo isso aqui foi dito, isso foi profetizado. E Zacarias está profetizando as profecias. Doido, né? Mas é assim que é. Ó, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. Jesus mandou o Messias para mostrar misericórdia com os antepassados, que ele já tinha feito essa promessa, e lembrar da aliança que ele tem com o povo de Israel. Continuando aqui no versículo 73. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, tá vendo? Lembra a aliança com Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Gente, isso aqui é muito lindo. Ó, ele jurou para Abraão que ia nos resgatar das mãos dos nossos inimigos espirituais, tá? Isso aqui é contra o capeta, não é contra pessoas. Para o servirmos sem medo, em santidade e justiça. Ó, servir a Deus sem medo, em santidade e justiça. É impossível servir ao Senhor se não for em santidade e justiça. É bom a gente gravar isso aqui, porque se você diz servir ao Senhor, o Deus de Abraão, você obrigatoriamente tem que estar em santidade e justiça. Porque você consegue na sua força? Não, porque Deus te dá essa graça. Mas é impossível servir a Deus sem estar em santidade. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Aqui ele está falando com quem? Com João. Você, menino João, será chamado profeta do Altíssimo. João era um profeta do Senhor, que falava de Jesus. Pois irá adiante do Senhor, aquilo que a gente estava falando. Olha aqui como o Espírito Santo revelou para Zacarias o que seria feito. O Espírito Santo encheu Zacarias e ele teve a visão aberta, ele teve o entendimento, o discernimento de tudo aquilo que Deus faria na vida de João. Irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Quem é João Batista? João Batista é aquele que prepara o caminho para Jesus. Aqui nesse capítulo mesmo, lá no começo, ele diz que João Batista seria aquele que ia quebrantar o coração do povo, trazer o povo ao arrependimento para se reconciliar com o Senhor, porque assim eles estariam prontos para receber Jesus. Então, esse é o papel de João. É muito importante a gente saber qual é o nosso papel. Deus tem um propósito para cada um. Cada um tem uma função. Não adianta você ficar olhando para o seu irmão do lado que está fazendo ABC e querer ser igual, porque Deus fez cada um com um propósito dentro do reino. E é interessante que no caso de João, isso aqui foi revelado desde cedo, né? Isso aqui é nítido, não tem dúvida. Para algumas pessoas o caminho não é tão fácil assim, a gente tem que buscar. Mas no caso de João era muito claro desde antes dele nascer. Continuando aqui no 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Aquilo que eu falei, que é o arrependimento. João Batista chama o povo ao arrependimento. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. A misericórdia de Deus nos visitarão como o sol para brilhar sobre quem está nas trevas. Glória a Deus. Deus seja louvado. As misericórdias do Senhor brilham como a luz do sol sobre as nossas vidas e nos tiram das trevas e da sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. O que João vai fazer? Preparar o coração do povo para conhecer a salvação mediante perdão de pecados e ter a graça de, através da misericórdia do Senhor, sair das trevas, da morte, da sombra e, no fim, ter os pés guiados
no caminho da paz. E olha como ele conclui o capítulo 1, no versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, ou seja, crescer, eu entendo aqui que é físico. Crescia, né? Uma criança. E ele se fortalecia em espírito. Então, ele crescia por fora e por dentro. E viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. João criou-se, cresceu-se, essa palavra não existe, tá? Brincadeira. No deserto. Uma bênção muito grande. Vamos pensar, vamos lembrar que a mãe dele, quando engravida, Isabel, o que ela faz? Era tudo que ela queria na vida. A ausência de gestação para Isabel era um motivo de vergonha. E quando ela engravida, que é a chance dela mostrar para todo mundo o que Deus tinha feito na vida dela, ela se esconde dentro de casa. Até que a barriga tenha 5, 6 meses. Ela protege o bebê, ela esconde. E mesmo depois de nascer, João Batista fica no deserto. Ou seja, ele teve praticamente uma vida inteira escondido, até que chegasse o tempo do Senhor dele se revelar. Como é difícil e como a gente precisa aprender que nós temos que ter tempos no deserto. Até que Deus faça aquilo que ele disse que ia fazer. Até que Deus nos revele, nos prepare para o ministério que Deus tem para nós no reino dele. João Batista passou a maior parte da vida dele no deserto, escondido, desde a gestação da mãe. Então isso nos diz muito sobre a importância do tempo do esconderijo, do tempo da gente ficar guardado, distante, para que a gente possa crescer e se fortalecer em espírito. Se você quiser adiantar aquilo que Deus tem para você, se você quiser, como a gente diz, passar os carros na frente dos bois, você vai fazer coisa errada. Tenha paciência de esperar o tempo da fortificação, do crescimento, que às vezes é no deserto. É no deserto que um grande profeta que vai fazer tudo o que está escrito aqui vai se preparar. Ele vai ser chamado profeta do Altíssimo, vai diante do Senhor, vai preparar o caminho, se, e somente se, ele respeitar o tempo do deserto e da preparação para ser fortalecido. Para estudos, eu gosto de usar essa Bíblia, que tem esse espaço para anotação aqui na lateral e algumas tem aqui embaixo. Ela chama Bíblia Anote. E aí, dentro desse modelo da Anote, que tem espaço para anotação, tem as versões e as traduções, tá? Então, você pode usar uma Anote. Nesse caso, eu estou usando a NVI, que é a nova versão internacional. Eu acho a NVI a linguagem mais simples. Então, se você ou está começando a estudar a Bíblia, ou tem um pouco de dificuldade para entender o Antigo Testamento, principalmente, a NVI é uma linguagem bem facilitada, tá? Mas tem a Anote na Corrigida Almeida, que é uma linguagem mais é um pouco mais rebuscada, mas também ela é mais literal, assim, ela traz mais palavras, é mais fácil de entender o texto. Então, se você quiser fazer um estudo mais profundo, você pode mesclar, ler a NVI e a Corrigida Almeida ou a King James. A King James, eu falo dela aqui de vez em quando, eu tenho essa que eu gosto muito, que é a edição de 400 anos da King James é atualizada. Então, ela já é a King James com uma linguagem um pouquinho mais fácil. Então, algumas coisas ela é bem parecida com a NVI. Mas tem a King James tradicional, que é também com uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. O que eu gosto dela, deixa eu ver se eu acho aqui, é que ela traz os nomes, tá vendo? No hebraico. Então, o rei Yoshiahu Josias. E aí ele traduz, tá vendo? Yahvé. Ó, na casa de Yahvé, aí ele traduz o templo do Senhor. Então, para quem gosta de uma versão um pouco mais literal, ou talvez de entender os nomes no hebraico, ela é bem legal também. Então, a Bíblia Anote, você pode encontrar em várias versões. King James eu não sei se tem, mas Almeida Corrigida, NVI, certeza absoluta. Se você quiser adquirir uma Bíblia como essa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde você encontra alguns modelos desse para comprar
E aí você escolhe a sua versão, a capa que você quiser, o fornecedor que tiver com preço melhor, enfim, aí fica o seu critério. Mas eu sugiro essa daqui para quem quer estudar. Você põe as suas anotações aqui e o dia que você for revisar o texto, elas estão organizadas, mais fácil de ler, né? Então fica aqui essa sugestão. A palavra do Senhor é infinita. Então, se você for ler esse texto aqui todos os dias, cada dia o Senhor vai falar com você de uma maneira diferente, em algum ponto. Então, para o dia de hoje, eu vou fazer as anotações que mais me chamaram a atenção. Para mim, hoje, esse pedaço aqui que diz que Deus vai, para mostrar a misericórdia dele com os nossos antepassados, nos lembrar da aliança que ele fez com Abraão, ele vai nos resgatar da mão do inimigo, para que a gente sirva em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Aqui tá falando de céu, tá falando de reino. Olha só o que eu extraí do versículo 72 ao 75. Por amor e fidelidade a Abraão, a gente vai ver muito isso ao longo da Bíblia. Em alguns momentos em que Deus quer fulminar o povo infiel, mas ele diz que por amor a Abraão, por amor a Moisés. Então, é muito lindo a gente pensar que se a gente tiver um relacionamento íntimo, próximo com o Senhor, o amor dele é tão profundo por nós que ele se estende às nossas gerações futuras, durante séculos, durante milênios, que é o caso aqui. Por amor a Abraão, Deus vai cumprir a promessa da aliança através de Jesus. Tenha uma vida em que você seja alvo do amor dele tão grande que a fidelidade do Senhor vai se estender à sua descendência. Por amor e fidelidade a Abraão, o Senhor nos resgatou das trevas para sermos parte do reino. Gente, vocês têm noção da honra que é isso? Porque tudo imerecido, a gente não fez nada para merecer isso. Foi por amor de Deus. Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, a gente ama Ele de volta. Aí eu pus aqui, até entre aspas, né, na verdade, e de bônus, ainda vamos andar em santidade e justiça. Que Deus maravilhoso! Que Deus incrível! E isso aqui está sendo profetizado por Zacarias. Ainda não tinha acontecido, estava para acontecer. Aqui, novamente, no versículo 78, ele vai falar das misericórdias do nosso Deus, do mesmo jeito que ele falou lá no 72, aqui, ó. Misericórdia, até anotei aqui, fiz uma chave. 2 vezes aparece o mesmo termo. Por causa das misericórdias, do alto nos visitará. A misericórdia vai vir do céu. O sol vai brilhar nas trevas. A misericórdia do Senhor, na forma de Jesus, na morte de Jesus, vai trazer para nós a luz que na nossa treva vai nos livrar da sombra da morte. E além de nos livrar da morte, o que já é incrível, ele também vai nos colocar no caminho da paz. Glória a Deus! Glórias ao nosso Deus! Não tem como não amar um Deus desse. Se você ainda não se rendeu, não se entregou a Jesus, meu querido, olha o que você está perdendo. Um Deus misericordioso que trouxe do céu luz para te tirar das trevas e te colocar em um caminho de paz. Receba na sua vida esse amor. Como eu disse, Deus nos amou primeiro. Só que a gente tem que aceitar o amor dele. Receba na sua vida esse amor. Aceite na sua vida esse amor. Para que você saia das trevas e ande no caminho da paz. Que Deus te abençoe.